Noemi percebeu a frustração e confusão dele. Mesmo irritada, ela achou aquilo muito estranho. E depois de se acalmar, ela falou: "Acho melhor eu dirigir. Assim, se você se distrair novamente, não causa um acidente." Os dois trocaram de lugar, e depois de dar partida no carro, Noemi perguntou: "Ouviu alguma coisa do que eu disse? Sobre o resultado das minhas pesquisas?" Naum, ainda confuso, respondeu: "Claro que ouvi, e ainda acho uma loucura essa história de sereias. Fala sério, maninha. Isso não existe." Noemi ergueu as sobrancelhas e comentou: "Não podemos dizer que não existe. Há espécies marinhas que se julgavam extintas e foram encontradas, como o selacanto, a baleia humura e as focas monges do Mediterrâneo, que foram avistadas por pescadores e mergulhadores, fora as criaturas estranhas que são registradas por câmeras no fundo do mar, inclusive as sereias. Há vários vídeos na internet. Alguns são estranhos e falsos, mas outros são bem reais, que nos fazem repensar nossas crenças." Naum coçou a cabeça e falou: "Noemi, eu não posso conduzir as investigações por essa linha de pensamento. Como vou apresentar um relatório para o meu chefe onde sereias são suspeitas de crimes de canibalismo e assassinato? O que acha que ele vai pensar de mim?" Noemi suspirou. Ele tinha razão. Percebendo que estava dirigindo sem saber para onde, ela perguntou: "Para onde vamos, afinal?" "Para o IML. Tem o corpo de um turista que foi atacado ontem à noite, da mesma forma que os moradores de rua." Noemi dirigiu pensando em como poderia provar suas suspeitas. Era uma situação surreal, mas ela tinha certeza que os ataques eram de uma ou mais sereias, uma espécie sem registro, mas que não se podia descartar a existência mesmo que duvidosa. Naum continuava confuso com o apagão que teve. O que será que estava acontecendo com ele? Se perguntava, se esforçando para lembrar o que viu, que tirou sua atenção e o deixou tão excitado. Noemi falou de uma garota, mas ele não conseguia lembrar dela, por mais que se esforçasse. Foi tirado de seus pensamentos quando Noemi avisou: "Chegamos, detetive. Você está on?" "Sem gracinhas, Noemi. Ainda estou confuso com esse apagão. Não lembro nem da garota que você falou." "É, maninho, mas foi bizarra a situação. Eu fiquei preocupada quando o vi daquele jeito, completamente em transe." Os dois desceram e o médico responsável já os esperava. "Boa tarde, detetive Belmonte. Sou o Dr. Ortiz, o legista." "Boa tarde, doutor. Essa é minha irmã Noemi Belmonte. Ela é doutora em biologia marinha e oceanografia. Ela está me ajudando no caso. Espero que não se importe." "De jeito nenhum, detetive. Também tenho um amigo que é doutor em biologia. Ele irá participar da autópsia, se não houver problema." "Por mim, tudo bem. Quanto mais considerações sobre o cadáver, melhor." Naum falou na esperança de o outro biólogo ter a cabeça no lugar e não reforçar as teorias de sua irmã. O Dr. Ortiz os levou até o corpo de Rogério Freitas, 23 anos, natural de São Paulo. O legista ia dando informações sobre a vítima enquanto se dirigia à sala de autópsia. Antes de abrir a porta para dar acesso ao corpo, ele disse: "Espero que tenha estômago para essas coisas, detetive. Eu nunca vi nada igual, e não consigo imaginar um animal marinho que faça tamanho estrago." Não olhou para sua irmã e respondeu: "Fique tranquilo, doutor. Nós dois já vimos algo comparado com o que o senhor tem aí." O médico abriu a porta, dando passagem para os dois. O corpo estava na mesa, coberto, e o doutor, ao entrar, disse: "Quando o delegado avisou que vinham, eu deixei o corpo na geladeira. Retirei assim que fui avisado que estavam a caminho.
Farei a autópsia na presença de vocês. Naum pôs a mão no nariz e o médico deu máscaras para ele e Noemi. Ele então falou: se não se importa, minha irmã, a doutora Belmonte, vai ajudá-lo. Ela está familiarizada com autópsias e pode auxiliar na identificação da espécie que atacou esse homem. Não vejo problemas nisso, detetive. Chamei meu amigo biólogo para participar, se não se importar. Ele sempre me auxilia quando preciso em casos envolvendo criaturas marinhas, e confesso que esse é bem estranho. Não olhou para Noemi, que deu de ombros. Ele então disse: por mim tudo bem. Sempre é bom a segunda opinião. O médico retirou o lençol que cobria o corpo, e Naum sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A brutalidade como a caixa torácica do rapaz foi aberta era assustadora. Ele olhou para Noemi, que não tirava os olhos do cadáver e parecia animada com o que via. O médico começou a pôr o material que iria usar e, percebendo que Noemi olhava atenta ao corpo, disse: me diga o que vê, doutora Belmonte. Ela olhou para Naum e percebeu a súplica em seu olhar, quase implorando para que ela não tocasse no assunto das sereias. Ela riu por baixo da máscara e respondeu: a carne do tórax até a virilha foi rasgada, até os ossos. Não sei precisar o que foi usado para fazer marcas tão profundas, mas o que mais se aproxima dessas marcas são de garras. As marcas são profundas mesmo nos ossos. As lacerações na carne e a posição em que foram infligidas indicam que o agressor ou agressora estava sobre a vítima. Veja, como eu disse, as marcas chegaram até os ossos. As ranhuras nas costelas comprovam isso. Esse buraco bem aqui no centro do tórax parece que foi feito com um murro. Depois ela enfiou a mão e... O legista a encarou e ela se calou. Naum fechou os olhos percebendo a besteira que a irmã fez. Então o legista perguntou: ela? Você também acha que são sereias? Naum encarou o legista e perguntou: quem mais acha isso? Eu acho. Sou o professor Luiz Fernando Muniz. O legista apontou para o professor e disse: esse é o amigo de que lhe falei, detetive. Naum cumprimentou o professor e perguntou: por que acha que são sereias? O professor se aproximou do corpo, cumprimentou Noemi e disse enquanto vestia uma luva: é um prazer conhecer uma colega de profissão. E imagino que, como eu, pensa que esses ataques se tratam de sereias. Noemi olhou para Naum, que a observava de braços cruzados, e respondeu para o professor, desviando-se do olhar inquisidor do irmão: fiz umas pesquisas desde que eu e meu irmão, o detetive, encontramos um morador de rua nessas condições na beira da praia. Não há espécie catalogada que infrinja esse tipo de lesão, mas há vários mitos pelo mundo sobre sereias, desde contos de fadas a um monstro predador. E o monstro predador se encaixa no perfil, caso uma sereia tenha feito isso. Naum suspirou. Nem acreditou. Tudo o que ele pediu para ela não fazer, ela fez. Então disse, já irritado com toda aquela conversa: por favor, vocês dois, isso é um caso de homicídio. Não há espaço para fantasia. O professor Luiz Fernando encarou Naum e disse: isso não é fantasia, detetive. Elas existem e andam entre nós com a maior naturalidade. Vivem e se comportam como um ser humano normal. O senhor pode até já ter cruzado com uma delas em seu caminho e nem saberia diferenciar de um ser humano. A única coisa que enxergaria era a mulher mais linda que já viu na vida. E quando descobrisse o que ela realmente é, já seria tarde demais. Ou seria encantado ou devorado. Naum se sentiu desconfortável com o comentário do professor. Por algum motivo, aquele comentário o fez lembrar do incidente de mais cedo. Ele então limpou a garganta e perguntou:
Hipoteticamente falando, suponhamos que sejam sereias. Por que estão atacando desse jeito? Pensei que só arrastassem as suas vítimas para o fundo do mar e as afogasse. O professor olhou para Naum e respondeu: estão acasalando o detetive. Só fazem isso com humanos. E depois de acasalarem, elas comem seus parceiros. Algumas, é claro. Isso é comum em algumas espécies, ou de criaturas do tipo. E para conseguirem isso, usam o artifício da beleza, o som melodioso e hipnotizante de suas vozes, e quando a vítima percebe, já está transando na beira da praia com a mulher mais linda do mundo. Quando terminam, elas os dilaceram dessa forma que está vendo. Abrem seu tórax e devoram suas entranhas, e a vítima está tão encantada por ela que nem oferece resistência. Se observar o cadáver, vai ver que ele não lutou pela vida, e pela coloração da lesão, elas foram feitas com ele ainda vivo. No entanto, há um porém. Este jovem não foi morto por uma sereia. Toda aquela explicação fez a cabeça de Naum girar. Ele sentiu um mal-estar e acabou perdendo os sentidos no necrotério. Praia do Cassino, Rio Grande do Sul, 15 horas. Malek veio nadando, saltando sobre as águas até chegar no cais da fábrica abandonada. Ainda em sua forma de crinos de tubarão branco, ele se dirigiu a Metis e falou: prometi a Nereus que protegeria vocês. Estava impedido de agir porque Abismo estava seguindo as regras. Mas eu sabia que ele não seria justo por muito tempo. Portanto, hoje é noite de lua cheia. Serei seu guardião enquanto acasala com seu escolhido. E depois ficarei perto dele para garantir que nenhum dos Roquea-Tigre, dos leões de Abismo, toque nele. Já que depois do segundo acasalamento, ele vai começar a se lembrar. Met sorriu, e suas irmãs a abraçaram, sentindo que com Malek as ajudando, as chances de sucesso seriam altas.